Ó, eu vou no posto e eu vou abastecer o carro. Então, ó, quanto que eu vou pagar lá de combustível, né? O álcool, vamos colocar que ele tá R$3,50 o litro. Então, 3,50 vezes L. Então, ó, o quanto eu pago vai depender de quantos litros de combustível eu vou colocar. Então, eu falo que P aqui, olha, é a minha variável dependente, tá? Primeiro, por que variável? Porque ela vai variar, não é um valor fixo, tá? E por que ela é dependente? Porque o valor dela vai variar de acordo com o quanto de litros que eu vou colocar. Então, o P varia de acordo com o valor do L. Depende do valor do L. Então, o L é a minha variável independente. Tá, ó? É o P que depende do valor do L, certo? E todas as vezes, ó, que eu pegar o valor de P e dividir pelo valor do L, tem que dar sempre quanto? 3,50. 3,50 é o que a gente chama de K, que é a constante de proporcionalidade. Aqui eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais combustível eu colocar, mais eu vou pagar, ok? Então, olha só. Lá na página 9 da apostila, tema 2, funções. Duas grandezas, x e y, podem variar de modo interdependente, ou seja, uma dependendo da outra, né? De tal forma que assumem valores interrelacionados. Essa relação de dependência entre duas grandezas diretamente proporcionais pode ser expressa por uma sentença do tipo, olha lá, f de x é igual a kx. Olha, meninos, f de x significa o quê? Função de x, olha, é uma função de x, depende do valor de x, é a variável dependente, e o x está aqui, olha, que é a variável independente, tá? E o k, quem é? É a constante, olha, é igual tá aqui, só que ali eu usei outras letras, tá bom? Para vocês poderem entender. Na qual a constante, né, k tem que ser diferente de zero, cujo gráfico que representa essa relação de dependência é uma reta que passa pela origem quando x for um número real. Ou seja, gente, aqui, olha, quando o x for zero vezes k, zero vezes qualquer número vai ser sempre zero. E aí, então, o f de x vai valer zero também. Então, o que acontece com o gráfico dessa situação aqui? Olha, vai sempre passar pela origem. Ele pode estar mais deitado, ele pode estar mais em pezinho, tá? Mas quando você tem f de x igual a kx, ele vai estar sempre passando pela origem. Por quê? Se o x for zero, o f de x vai ser zero. Pensa bem, ó. Se eu colocar 0 litros de combustível no meu carro, 0 vezes 3,50 é zero. Aí se eu não colocar nada, quanto que eu vou pagar? Nada. Então eu tô passando aqui, olha, pela origem. Tudo bem? Então, toda vez que eu que eu for fazer um gráfico desse tipo aqui, ele vai estar passando pela origem do plano cartesiano.
Em linhas gerais, pode-se dizer que a função é uma regra matemática que relaciona cada elemento de um conjunto X a um único elemento de outro conjunto Y. Sendo assim, o primeiro conjunto, que é o conjunto do X, que é a variável independente, é chamado de domínio da função. E o segundo conjunto, que é o conjunto do f de x, que é o nosso y, é o contradomínio da função, sendo definida utilizando uma lei de formação, em que para cada valor de x, temos um valor de y. Dizemos ainda que x é a variável independente e y é a variável dependente. Se vocês já deram uma olhada na lista de tarefa que eu passei dessa semana para segunda e terça da semana que vem, vocês viram que eu já saí da apostila e fui para o livro. Porque lá no livro tem uma introdução e uma parte teórica melhor um pouquinho, tá? Sobre as funções. Porque nós vamos estudar lá no livro um pouquinho mais sobre domínio, contradomínio, imagem da função, o estudo do domínio de uma função. Aí depois a gente vai voltar aqui para a apostila, tá bom? Então a gente vai dar uma paradinha agora essa semana na apostila. Eu quero que vocês leiam aquela parte do livro lá com muita atenção e tem algumas atividades lá. Por quê? Lembra quando nós estudamos PA e PG? E que existia uma lei de formação específica para cada PA? Aqui também, olha, existe uma lei de formação para cada função específica, tá? Então, por exemplo, isso aqui, olha, é uma lei de formação de uma função, certo? Cada função tem uma lei de formação para ela. Vamos lá, atividade 1. O preço da passagem do transporte urbano comum em uma cidade do estado de São Paulo é R$4. Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. Aí olha lá, número de passagens e valor a ser pago. Então, para quem compra uma passagem, paga R$4. Para quem compra 2 passagens, paga quanto? 8. Para quem paga, para quem compra 5, paga 20. E para quem comprar 8 passagens? 32. Isso aí, pessoal, vamos participando, depois eu vou tirar a foto para pôr para vocês as respostas da tarefa, tá? Agora é mais mesmo pra gente interagir e vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Essa tabela representa tipicamente uma relação de proporcionalidade direta. Quanto uma pessoa pagaria se ela comprasse 7 passagens? 28. Quantas passagens podem ser compradas com o valor de R$60? 15. 60, né, dividido por 4, que é o valor de cada passagem, então aí daria 15 passagens. Podemos considerar que o preço pago pelas passagens varia em função da quantidade adquirida. Dessa forma, a relação de proporcionalidade é expressa por uma função do tipo y igual a k vezes x. Olha lá, meninas, y é igual a kx. Gente, y ou f de x é a mesma coisa, tá bom? Ó, f de x é o quê? É uma função de x. E eu escrever y também, tanto faz uma coisa ou outra, tá bom? Ó, f de x é igual a y, tudo bem?